positivo. Então, a gente conseguir fazer um atendimento de uma pessoa com deficiência já era um pouco complicado. Online ficou mais complicado ainda, mas nós conseguimos. Nós estamos desde março no atendimento online e mesmo assim ele evoluiu. Então, assim, é só realmente acreditar. Então, eram palavras simples e hoje ele está lendo. Sábado eu fiquei assim, eu falei, eu queria estar na sua frente para apertar suas bochechas, porque ele começou a ler. Então, isso para mim, aos 19 anos. Então, eu ainda acredito que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua aprendizagem. Basta que nós olhemos para a habilidade. Não adianta eu querer ensinar aquilo que ele não quer aprender, aquilo que não lhe chame atenção. Então, esse olhar é muito importante, né? É olhar para a especificidade de cada um. É difícil? É difícil, não é fácil. A gente enfrentar, eu digo agora como professora, já estive em sala de aula, já fui professora de CEMEI, né, que são o Centro de Educação Infantil aqui em Barretos, e no ano que eu tinha, eu pensava, meu Deus, não é fácil, não é fácil, e eu tinha algumas crianças que já tinham, imaginava que tivesse alguma coisa, mas eram muito pequenas, muito bebês, mas o desenvolvimento não era um desenvolvimento típico. Hoje são crianças que eu tenho contato, inclusive uma delas tem um diagnóstico de autismo, mas precisava ser feito um trabalho diferenciado, então ficava com eles, era feita toda a rotina, mas a rotina daquela criança tinha que ser diferente. E às vezes você não tem material, você não tem suporte, às vezes você não tem conhecimento, às vezes a família não aceita. Então, o trabalho ele não é fácil, ele é cheio de dificultadores, mas a gente não pode parar na primeira dificuldade que a gente encontra pelo caminho. Hoje, eu acredito que para a gente falar em trabalhar a inclusão, a barreira maior que nós encontramos é atitudinal. Porque hoje nós temos uma lei brasileira de inclusão que o MEC dispõe, falando em questão escolar, sala de recursos, professores especialistas que são capacitados, que vêm tendo capacitações. Hoje a internet nos ajuda muito, nós temos muitos materiais, hoje as coisas não são tão caras para a gente fazer e conseguir como era antigamente, mas nós infelizmente ainda temos a barreira atitudinal, que essa é muito difícil de romper. Então nós dependemos do outro, né? Enquanto psicopedagoga, enquanto especialista, a minha vontade é que o meu aprendente ele esteja dentro da sala e ele seja participante da sala, ele seja aluno desse professor, ele não seja deixado como um professor auxiliar, ou então a responsabilidade dele seja passada seja terceirizada, que a gente sabe que muitas vezes acontece. E quando o professor acolhe, isso funciona de uma maneira assim, a inclusão desse aluno e a interação dele é muito melhor, né? Eu atendo crianças, onde eu posso dizer para vocês, experienciar que entre um ano e outro, tem atendimentos de 4 anos que estão comigo, e a gente sente muito essa diferença entre um ano e outro na troca dos professores. Tem aquele professor que acolhe, que abraça meu aluno, eu vou fazer, eu vou acontecer, a gente se reúne, a equipe técnica se reúne para ver quem tem opção, essa professora está junto, ela está confeccionando material, ela não terceiriza esse aluno para ninguém, né? Mas tem aquele outro que diz, não, esse não cabe a mim, não é o meu papel, né? E assim, dentro da escola, nós temos também no mercado de trabalho, nós temos nas famílias, que é outro dificultador, é a família acreditar que essa pessoa com deficiência, que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele tem o seu tempo, né? Ela não desistir dele. Porque o que eu percebo muitas vezes são as famílias desistindo. E às vezes acabam terceirizando e passando para o profissional a responsabilidade que muitas vezes é dela. Né? Nós só conseguimos, a gente enquanto atendimento clínico dentro de um consultório, a gente consegue direcionar, assim como o professor dentro de sala de aula, ele consegue caminhar e direcionar a aprendizagem dele, mas a família ela precisa ser participante ativa, ela não pode ser coadjuvante, né? Ela é o personagem principal desse processo
de aprendizagem, junto com o seu aluno. A fala do Fábio ontem foi assim, maravilhosa, quando ele disse sobra para todo mundo. Sobra para a direção, sobra para o professor, sobra para a coordenação, sobra para o professor da sala de recursos, mas também sobra para a família e sobra para o próprio aluno. Que às vezes a gente tem encontro muitas vezes, a gente chega, né, faço visita em escola, é meio que penalizar essa pessoa com deficiência, essa criança com deficiência, a gente, mas coitadinho, né? Ele não, ele tem uma deficiência, ele não dá conta. E aí a gente começa a fazer por, né? E aí a família faz por, a escola faz por, e se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco até a gente, enquanto profissional, está fazendo por e não tem esse desenvolvimento. Então a gente tem sim que cobrar dessa pessoa com deficiência dela, que ela pode, que ela é capaz, que ela consegue, né? Então, é um envolvimento, assim, tem que ser um envolvimento de todos. É a família, o atendimento multidisciplinar e a escola. Isso falando em todas as esferas, em todas as idades. Eu acredito, sim, que a pessoa com deficiência, o adulto com deficiência, ele pode estar dentro de uma faculdade, ele pode, sim, estar dentro do mercado de trabalho, basta que ele seja acreditado nisso e que ele seja despertado para isso, porque muitos têm a habilidade e têm a potencialidade, mas isso não é estimulado, então isso fica adormecido dentro deles, né? Eu costumo dizer que quando eu começo o atendimento é boazinha, mas às vezes eles saem daqui bem emburrados assim e um pouco até nervosos, porque a gente tem que fazer o papel da chata, de cobrar e de ficar brava, né? E nem sempre eles gostam, porque estão acostumados a ter tudo na mão, a ser feito tudo para eles. A partir do momento que você começa a cobrar aquilo, que ele tenha uma postura, então fica um pouco, vai sair da zona de conforto, então ele vai ficar desacomodado, e aí é onde vai gerando os conflitos. Mas exatamente nessa desacomodação, né, ele saindo dessa zona de conforto, é que o crescimento acontece. Então é muito importante que nós acreditemos. Eu acho que é isso, a minha fala é essa. Eu queria passar para vocês um pouquinho desse trabalho com esses adolescentes e esses adultos, que é de extrema importância. A gente não pode acreditar que ele já não está. Eu escutei muito isso, tá? Já não está em idade escolar. Então ele já não pode frequentar a escola. E o que é mais porque aqueles que não tiveram a oportunidade de estar dentro de uma sala de aula é o sonho da vida deles, né? Eu acompanho um adulto já, e ele sempre ele que marca e desmarca os horários. Hoje eu não tô bom, hoje eu não tô afim, pelo WhatsApp. Aí olha, eu não tô legal, eu não vou ir, que senão a gente vai brigar. Então, daqui a um tempo ele volta, mas o que ele sempre pede: eu quero um curso, arruma um curso para mim, arruma uma escola para mim. Ele já tem 26 anos, arruma uma escola para mim. Por quê? Porque ele não pôde participar, porque lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, foi dito para a mãe dele que o lugar dele não era dentro da escola, e ela não percebia isso. Então, o que ela fez? Para não ver magoado e para não ver seu filho maltratado, ela retira ele da escola. E ela coloca aqui, ó, mexi aqui. Ela coloca ele aqui, ó, debaixo da asa dela. E aí? Aí ela alfabetiza, aí ela faz tudo. Se ele quer ir ao shopping, é ela que vai. Só que ele é um adulto, ele é um ser pensante. Ele começa, então, a perceber as diferenças. Por que aquele menino do meu tamanho está sozinho, sem o pai e a mãe, e eu tô com a minha mãe? E aí é onde os conflitos internos começam a acontecer. Então, a gente precisa acreditar que essas pessoas, né, vocês que estão me ouvindo, acredito que de todos os lugares do país, a gente militar com relação a isso, sabe? De que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. Antes de deficiência, vem escrito a palavra pessoa, ela é um ser humano. Que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos e tem seu potencial. Ninguém é igual a ninguém, né? Mas todo mundo tem o direito de
exercer cidadão. Eu sempre trabalhei isso, mesmo quando trabalhava em instituição. O que eu dizia para os meus meninos era o seguinte: vocês precisam ser cidadãos de bem, participante dos seus direitos, terem os seus direitos garantidos, mas vocês também têm os seus deveres como cidadão. Então, é a gente não ficar só no direito também, né? Mas cobrar o dever também. Olha, o meu dever como cidadão é não jogar lixo na rua, é participar de que forma, né? Então, a gente acreditar nisso, acreditar no potencial de cada pessoa, independente da sua idade, independente do seu diagnóstico, independente do papel que tem escrito aquilo que ela tem e que está ali. Eu fico um pouco incomodada com relação ao diagnóstico. Ele é tido hoje no Brasil como uma maneira de taxar a pessoa, né? De rotular. E, na verdade, o diagnóstico, ao meu ver, ele existe para quê? Porque se eu sei que uma pessoa tem autismo, então ela tem alterações em determinadas áreas e eu preciso trabalhar isso. Se ela tem uma deficiência intelectual, então meu trabalho ele vai ter que ser direcionado a isso. O diagnóstico é para saber a maneira com que eu vou trabalhar com essa pessoa e qual a potencialidade dela, né? Aliás, qual a habilidade dela. Aquilo que ela tem habilidade, aquilo que ela não tem, preocupa também exigir. E só isso. Infelizmente, hoje, nas escolas, tem muito isso. Vai matricular a criança, a hora que chega para fazer a matrícula, tem deficiência, cadê o laudo? Eu vivi isso há pouco tempo. Não faz matrícula da criança sem o laudo. Tá, mas é nítido, né? Precisa do laudo para quê? E a escola não aceita, e não atende enquanto a mãe ela não leva esse laudo. E é uma briga que eu tenho um pouco no centro multidisciplinar que eu coordeno, era com relação a isso, ao diagnóstico, né? Porque um diagnóstico multidisciplinar de transtorno de aprendizagem, ele não é feito em um mês, muito menos em uma sessão. Então, nós trabalhamos hoje com RTI, né? Então, a criança ela entra, isso nós estamos falando de transtorno de aprendizagem. Então, ele entra e ele faz toda uma avaliação, e aí ele é colocado em estimulação. Depois dessa estimulação, é que o diagnóstico é fechado. E aí a gente tem uma cobrança incisiva, né? De vários setores, o diagnóstico. Porque eu não aprovo se não tiver diagnóstico, porque eu não dou direito ao ledor se não tiver diagnóstico. E o diagnóstico ele é confidencial, né? Então eu fico meio que no fogo um pouco cruzado, por quê? Porque eu trabalho com os médicos que fecham o diagnóstico, e os médicos eles não gostam de dar, eles não dão o diagnóstico, na verdade, para terceiros, a não ser para a família. E você não pode obrigar, que a família tem família que fala, eu não vou levar para a escola esse diagnóstico, ele é meu, eu não vou. E você não tem como obrigar isso, isso é uma coisa particular da pessoa, né? Então você não pode invadir. Então a gente tem, essa é uma dificuldade muito grande que a gente ainda enfrenta, e tanto na esfera pública quanto na esfera particular, muitas vezes acontece isso. A matrícula ela só é efetivada mediante um laudo. Ou então a adequação para esse aluno só é feita mediante a esse laudo. Antes disso não acontece. Então esse é um dificultador muito grande, isso a gente falando enquanto criança, né? Então são desafios que a gente vê pela frente. Mas o desafio maior, eu acredito que ainda é o atitudinal. E se uma dificuldade numa leitura e numa escrita, eu não vou precisar saber se ele tem uma deficiência intelectual, se ele é um dislexo, se ele é eu vou fazer a adequação necessária para ele, para que ele encontre o caminho para a sua aprendizagem, independente daquilo que ele tenha, né? Eu sei que não é fácil para os professores dentro de sala de aula, às vezes com 30 alunos, fazer isso. Não é fácil, mas é possível. Eu já estive dentro de uma sala de aula, eu tenho irmã dentro da sala de aula, e assim, às vezes assim, a gente fica meio pirada em como encontrar um caminho para aquele aluno, mas é possível.
Às vezes não vai ser perfeito no seu primeiro ano, no seu segundo, você não vai conseguir, você às vezes não vai alcançar a todos, não vai fazer da melhor forma para todos, mas você tem que fazer o que você tem da melhor forma possível, né? Trabalhar com aquilo que você tem. E as escolas hoje são muito bem amparadas, né? Elas têm um professor de sala de recursos, que é o professor de atendimento educacional especializado dentro da escola. Esse professor trabalha junto com as professoras. Elas têm uma dificuldade tremenda em entrar dentro da sala para poder ajudar o professor. Ela vai auxiliar o professor no processo daquele aluno. E essas professoras muitas vezes sofrem muito, elas sofrem muito preconceito, né? Eu tenho agora nessa pandemia, eu estou no setor de educação inclusiva, então eu tenho atendido como auxiliado, na verdade, então estou atendendo alguns casos e eu vejo quanto é difícil, sabe? Na verdade, você está ali só para poder ajudar, e a impressão que você tem é que você está ali para invadir o espaço que é do professor, né? E o aluno ele é seu esse ano, o ano que vem ele vai ser de outro, e compartilhar conhecimentos, então fica muito mais fácil, né? Porque o aluno ele fica, se ele não é um aluno que troca ou não muda de cidade, ele fica no mínimo 5 anos numa escola, né? Então ele tem um tempo, então ele vai ser hoje é de uma professora, amanhã vai ser de outra e depois de outra, mas se a escola conhece como aquele aluno funciona, como aquele aluno, o que aquele aluno precisa, fica muito mais fácil o trabalho da escola, dos professores que estão e que virão, e da própria escola. Né? Então, a gente precisa olhar a pessoa como pessoa, né? Porque se eu preciso de óculos, tá? Eu uso óculos desde os 7 anos de idade. Então, a professora chamou minha mãe e disse, olha, não está enxergando direito. E a minha mãe foi lá e deu jeito no óculos, a professora me colocou mais para frente. Então, assim, são coisas muito pequenas, é claro, são exemplos bobos, mas, assim, é só para dizer que todo mundo precisa de alguma adequação. A maneira com que eu ensino, muitas vezes, não é a maneira que a pessoa aprende. Então, é a pessoa que tem que aprender e mudar da maneira que eu ensino, não. Às vezes eu como profissional, preciso buscar novas estratégias para aquela pessoa poder aprender. Né? Então, é um desafio muito grande, mas deixando aqui para vocês, uma pessoa que trabalha já há 20 anos com pessoa com deficiência, é maravilhoso. No início, eu pensei em desistir. No meu primeiro, no meu segundo, quando eu comecei a trabalhar, eu estava mais ou menos uns 4 anos tendo público, que aí eu tinha realmente uma sala. E eu chegava em casa, às vezes, assim, com a canela roxa, toda marcada, muito nervosa. Eu pensava, eu vou desistir, eu não vou dar conta. Hoje eu tenho um prazer de esses meninos, às vezes, me chamar a mensagem, ô mãe, tá tudo bem? Né? Acaba até invertendo o papel. Hoje a gente tem uma amizade, foram meus alunos há 15 anos atrás, né? E hoje a gente tem um vínculo ainda. Eu fiquei muito encantada esses dias, o meu marido tem uma lanchonete. E às vezes eu posto algumas publicações. E esses dias foi sem querer que eu passei por lá, porque, né, cada um tem o seu trabalho, o seu compromisso. Eu cheguei lá, tinha uma roda de alunos, eles marcaram um ponto de encontro ali. E eu fiquei olhando de longe, eu confesso a vocês que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como o mundo é, né? Eu cheguei, falei, cumprimentei, alguns não sabiam que tinha algum vínculo, né? Aquela lanchonete tinha algum vínculo comigo. E foi tão lindo isso, porque hoje eles são cidadãos, assim. E depois eu fiquei ali, conversei um tempo, e depois e vários deles têm deficiência visual, e um deles, meu marido chegou me contando, nossa, ele é muito esperto, né? Porque às vezes tem aquilo ainda de proteger, né? Não, ele é uma pessoa, ele precisa, às vezes você só precisa direcionar, olha, aonde estão as coisas e dar a direção, mas ele não quis entrar no Uber sem fazer o pagamento, porque ele ia passar no cartão, então a máquina do Uber não tem leitor, não tinha como ele saber, então ele fez o meu marido, falou, olha, então você vai comigo, eu vou pagar antes para eu ter certeza que o Uber não vai. Então, são pequenas coisas que a gente vê
que eles venceram, que eles superaram, né? E era um menino extremamente protegido pela família. E hoje está aí, está saindo no sábado à noite, aí a gente acompanha por redes sociais, cada final de semana, na possibilidade, dentro das possibilidades, eles estão se reunindo, eles têm, né, a vida Foi um trabalho deles. sistêmico, né, Kelly? Muito bonito isso, viu? Porque acaba sendo um trabalho que assim, é uma corrente, né? E as coisas vão acontecendo. Então, eu acredito que é isso. São as minhas colocações, eu fico à disposição. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, aí no final a gente responde. Sim, Mas é dizer que foi um prazer estar com vocês e é muito gratificante poder fazer parte desse trabalho. sim, nós temos considerações já para você. Até uma observação que eu esqueci de colocar antes da fala da Kelly. Quem tiver perguntas e considerações, colocar o nome da pessoa primeiro, que aí a gente fica sabendo, né? Por exemplo, essa pergunta é para Kelly, essa pergunta é para Grazi. Claro que todas que estão agora a gente já sabe que é para Kelly, mas a partir da segunda intervenção, vamos colocar o nome da pessoa para facilitar, tá bom? E agora eu passo a palavra para Elisana, mesmo critério, 25 minutos, 7 minutinhos de tolerância. Ok, Alexandre, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou uma mulher branca, né, cabelo castanho escuro até o ombro, uso óculos de grau, tenho os olhos verdes, estou sentada. Ao fundo, uma parede cinza, né, com desenhos em 3D, esses tons de cinza, né, tem três tons de cinza. Como o Alexandre falou, então, eu estou falando de Florianópolis, né? A minha formação é professora, sou pedagoga, trabalho já há 25 anos na ASIC, né? Uma associação, né? Associação Catarinense para a Integração do Cego, aqui também na cidade de Florianópolis. Primeiramente, eu vou contextualizar o nosso trabalho na SIC, né, para vocês conhecerem um pouquinho, então, da entidade. A SIC é uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos. Nós trabalhamos com a parte da reabilitação, habilitação e profissionalização e convivência da pessoa cega. Então, essa instituição, ela foi criada há 43 anos, né? Desses 43 anos, eu trabalho há 25. Nós atendemos criança, né, de 0 a mais tenra idade, né? Então, adultos, e fazemos toda essa parte de estimulação, de elaboração conceitual, e quando o adulto chega, daí a parte da reabilitação visual. Então, toda essa parte com pessoas com deficiência visual. Quando eu falo deficiência visual, engloba cegueira total e a baixa visão. Durante esse tempo, né, de pandemia, nosso trabalho mudou um pouco, né? Todos os trabalhos são online. Nossos professores estão assim com contato direto com as famílias. Então, está sendo um trabalho bastante gratificante, um trabalho bem significativo. As famílias vêm participando de uma forma excelente. Está dando um retorno, eu acho que alguém está com o microfone ligado. Pessoal, se alguém tiver com o microfone ligado, por favor, pode estar mutando, por favor. Então, como eu estava falando, as famílias elas têm dado um retorno bem significativo. Os nossos professores, eles encaminhado para as famílias, e as famílias elas executam essas atividades de tal forma que assim foi um vínculo muito rico, assim, sabe? Nós temos a questão da elaboração conceitual. A professora de Braille, ela fez um vídeo mostrando como faria uma cela Braille, e eles fizeram, a família fez essa cela, fez bolinhas, todo confeccionado com material dentro de casa mesmo, e essas crianças trabalhando essa parte, sabe? Assim, junto com a família. Então, isso foi uma reinvenção que está trazendo assim, algo bastante produtivo.
E aí chegam, depois de passar toda essa parte da reabilitação, aí vem para o setor no qual eu trabalho, que é o setor de encaminhamento para o mercado de trabalho da pessoa com deficiência visual. E aí, nesse ponto, é que eu gostaria de falar com você. Nós trabalhamos, né, dentro da área da profissionalização com uma equipe, e nós trabalhamos 3 eixos dentro desse setor, né? Que é a iniciação ao mundo do trabalho, a qualificação profissional e o acompanhamento, e a inserção no mercado de trabalho, né? Então, essa iniciação ao mundo do trabalho, o que seria? Então, nós trabalhamos a parte de assessoramento das pessoas com deficiência visual na questão do jovem aprendiz. Algum tempo atrás, quando eu entrei na SIC, nos anos de 98, 99, 95, que foi o ano que eu entrei, nós trazíamos esses profissionais para a SIC, né? Esses jovens, enfim. Hoje, nessa nova estrutura que nós estamos trabalhando, a gente faz a parceria com as outras instituições, e aí eles são inseridos no mercado como de uma forma fazendo o mesmo processo que todos, né? Passando por uma questão de prova, de entrevista, nada assim, digamos, a pessoa cega porque tem a instituição, ela consegue aquela vaga. Não, ela entra pelo mesmo processo, ela faz a entrevista, ela faz todo o processo de prova e toda a adequação que é preciso. Junto, claro, sempre tendo o nosso apoio. Então, se a empresa precisa, vamos pensar, fazer uma prova em braille, né? A gente faz a prova e encaminha para essa empresa. Vamos pensar, ela precisa saber qual é o programa que ele usa, né? Se ele usa o NVDA, que é o leitor de tela, se ele usa o JAWS, enfim, a gente tenta articular junto a essa empresa o programa também. Passando por essa fase do jovem aprendiz, aí vem a questão da qualificação profissional que nós trabalhamos, né? Então, o acompanhamento dessa pessoa nos cursos profissionalizantes. Também, antes nós fazíamos os cursos profissionalizantes na SIC, que eram quais os cursos que tinha, né, há tempos atrás. Um cego, o que pode trabalhar? Telefonista, massagista. Era as profissões, né, que se tinha aí como objetivo. Então, fazíamos esses cursos na SIC. Foi válido? Foi muitas pessoas foram empregadas? Sim. Só que reformulamos e hoje o que nós fizemos? Hoje temos vários cursos e eles são feitos nas entidades, em outras entidades. Senai, Senac, SESI, né? São feitos em outras escolas. Então, a pessoa cega, ela procura o curso, entra em contato comigo na SIC, e aí nós vamos digamos assim, não tem condições financeiras para pagar esse curso, a gente conversa com a escola, né, ou com a instituição, para ver se há uma viabilidade de bolsa, enfim. Por que isso, Elisana? Por que não na SIC, onde podia ser feito, né, digamos, ter o material todo adaptado, e na SIC, onde tem toda a estrutura para uma pessoa cega? Porque essa pessoa ela está se qualificando para o mercado de trabalho. Então, ela precisa ir para outros espaços, né? Conhecer também outras pessoas e interagir dentro desse mundo que é o mercado de trabalho. Então, esse é o nosso objetivo. Então, ela acaba fazendo esses cursos em outras instituições. E, por último, a inserção daí no mercado de trabalho. Então, as empresas encaminham as vagas, onde nós verificamos a questão dos currículos, enfim, e é encaminhado. Mas a tratativa desse trabalhador é feito juntamente com a empresa, né? Não é porque a empresa contactou com a SIC que agora esse emprego está garantido para a pessoa cega. Não, ele vai passar por todo o processo, né, que é comum, digamos, vai fazer a avaliação psicológica, ele vai passar pelos todos os testes que tem e para ver se ele está qualificado, né? Eu coloco esse qualificado entre aspas, né? Para esse desempenho dessa função dentro da sua empresa, né? O desafio, né, grande que eu percebo nessa área
da inserção no mercado de trabalho, como a Kelly falou e como o Fábio falou ontem também, a gente sabe que são as barreiras atitudinais, né? A empresa também, ela não vê o profissional, ela, sim, é sempre em primeiro plano, né? Infelizmente, hoje, ainda em todos os espaços, né, a gente não vê a questão Elisana, mas sim a questão, a cegueira da Elisana, né? A Elisana é cega, então a cegueira vem em primeiro plano. Então, esse desafio, assim, a gente tem bem forte, tanto no mercado de trabalho, tanto que nós, quando a empresa às vezes liga para mim na SIC, ela diz, eu quero uma pessoa com deficiência, mas sabe aquele que enxerga um pouquinho? Daí eu disse, tá, tu estás procurando uma deficiência ou tu estás procurando um profissional para a tua empresa? Né? Porque às vezes tem uma pessoa cega que tá, e tem várias pessoas cegas que não colocam no seu currículo a questão da deficiência porque sabem disso, né? Porque sabe se colocar lá que é cego ou que tem baixa visão, vai ser uma barreira, entendeu? A empresa não vai ser, digamos assim, vai ser a primeira coisa. É errado isso? Eu digo que não, entendeu? A pessoa pode fazer o seu currículo, né, da forma como ela achar que pode ser feito. Se ela quiser colocar, por questões até mesmo para a empresa já começar a adequação, né, de programas, enfim, é a critério dela. Que é o outro ponto também de desafio, que é a questão da acessibilidade dos programas, né, que nós temos hoje. Então, a maioria das empresas, elas não, elas compram um programa, né, vamos pensar assim, numa empresa de telemarketing, né? Então, ela compra aquele programa de telemarketing e aí ela diz, não tem como eu colocar um leitor de tela para a pessoa poder trabalhar no setor. Ou se não, uma empresa de tecnologia, né? Por incrível que pareça, ela desenvolve o programa, mas ela não tem como colocar uma tela para que a pessoa consiga desenvolver o seu trabalho. Então, essa questão ainda é um desafio que nós temos na questão da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? A pessoa, né, com deficiência hoje, né, ela tem, digamos, nós, como eu falei, tínhamos curso antes, era telefonista e massagista, né? Eram os cursos, eram as qualificações que se tinha. Hoje, a gente sabe que mudou-se muito essa visão. Hoje, nós trabalhamos com pessoas que são pós-graduados, que têm doutorado, e pessoas cegas que estão aí em busca de uma qualificação profissional, né, que não ficam parados. Eu sempre falo, assim, inclusive hoje à tarde nós estávamos numa avaliação e eu estava falando sobre a época de 95, que eu trabalhava na SIC, e que nós trabalhávamos a digitação com adultos, e era uma dificuldade, assim, da pessoa entender o teclado e saber o ASDFG e aquela... E hoje eu vejo, assim, as crianças de 8, 9 anos correndo lá pela SIC, porque daí eles não andam com a bengala, eles correm literalmente, e assim, ó, criando blog, tendo Instagram, entendeu? Então, é uma outra... Como diz os jovens, né, é uma outra pegada, é uma outra vivência. E para o mercado de trabalho, isso também vem. Então, essas pessoas, elas vêm hoje com uma outra visão, né, com outro conhecimento. Tanto que a gente não pode hoje achar assim, ó, eu vou ensinar algo como antes, vou ensinar o braille, algo básico, o ABC, vamos pensar assim, o alfabeto, né? Hoje as pessoas vêm com o alfabeto já mais que pronto, então tu tens que estar além disso. Braille como um todo, entendeu? Principalmente o código de matemática, porque eles querem fazer concurso e eles querem participar dessa prova, né? Eles querem entender essa prova. Não é mais como antes, não, a parte da matemática não é muito vista, não, as pessoas hoje cegas querem entender, né? Então, elas estão junto nesse processo, né? Elas são protagonistas da história delas, né? Dentro do mercado de trabalho. E quando a pessoa entra na empresa, ela quer ser um trabalhador, ela quer executar as funções dela, não quer ficar à mercê
digamos, eu estou trabalhando para cumprir a cota dessa empresa. Não, eu sou um trabalhador dessa empresa. A gente sabe que tem várias ferramentas hoje, né, eu acredito que a Grazi vai falar sobre a tecnologia assistiva, entendeu? Então, tem várias coisas hoje. Mas, e isso as pessoas querem estar utilizando e querem estar mostrando no mercado de trabalho, né? Então, tem pessoas até, estão aqui no chat, né, o comentário da professora Marcilene, que é minha colega de trabalho na SIC, né, uma pessoa a qual eu admiro pelo seu conhecimento, então, uma pessoa cega fazendo física na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, hoje, sim, a gente não tem mais aquela questão, você é radialista, né? Alexandre, né, me desculpe aí o trocadilho, mas assim, antes era a questão, ser radialista era algo assim que só podia ser cego porque tinha uma voz bonita, porque isso... Não! Hoje eu quero, como pessoa, e aí quando a Kelly falou também a questão de pessoa, como pessoa eu quero estar em todos os espaços, né? Eu sou, para além da minha deficiência, eu sou uma pessoa, né? Então, é isso que é bem importante a gente estar resgatando essa questão, né, dessa questão da limitação, né? Quando eu iniciei a minha fala, eu fiz a minha autodescrição, porque nós estamos num congresso onde as pessoas, tem pessoas cegas, então é importante para eles também nos conhecer, e teve uma situação, uma vez uma professora me perguntou, Elisana, aquele professor, ele é baixo? Aí eu fiquei pensando, não, ele não é baixo, ele é alto. E esse professor já trabalhava há muitos anos conosco. Então, esse cara é uma coisa que não, né, estava ali tão, né, ao nosso dia a dia, mas por uma questão assim da pessoa nunca se descrever, para ela ele era uma pessoa baixa, né? E às vezes até mesmo a questão da cor, da raça, né? Enfim, a gente fala branco, enfim, e às vezes a pessoa não sabe, né, se é branco, se é negro, e às vezes tinha aqueles trocadilhos, enfim. Então, isso é muito importante hoje. Quando a gente fizer um trabalho, fazer essa questão da nossa descrição. Claro que algumas pessoas se descrevem de uma forma mais... Hoje eu fiz uma descrição bem simples, né? Mas isso é importante para quem está nos acompanhando aí e que tem essa questão da deficiência visual. Falando também um pouquinho das possibilidades, né, da pessoa dentro do mercado de trabalho, nós temos a questão do respeito, né, da pessoa... Tá dando um retorno do áudio, Alexandre. Não, na verdade, tem algum microfone ligado, eu já fui ali na central olhar, eu não consegui encontrar. Pessoal, olhem as suas telas e verifiquem se o seu microfone está ligado, certo? Por gentileza, liga, por favor. Eu consigo ver quem é Gilvânia, que está com o microfone. É Giovanni, por favor. Gilvânia Alves. Gilvânia. Por gentileza. Clica no microfone. Isso, o microfone está ligado, tem que colocar mute. Clica que vai ficar mudo. Isso. Talvez ela queira falar um pouquinho, Giovana. Pode ser também. Acho que não, acho que é sem querer mesmo. Porque às vezes entrou com o microfone ligado e a pessoa não viu. Acontece isso também, viu, gente? É normal, tá bom? Mas obrigado. Pode continuar, Elisana. Então, nessa questão do trabalho também, o que a gente preza bastante a questão do respeito, né, da pessoa dentro da empresa e também das concepções que ela vai fazer, né? Porque muitas vezes as empresas ligam e, como foi inserido, né, pela SIC, como tem todo o nosso trabalho da instituição, ele está dentro da empresa, a gente tem que tomar o cuidado, a gente não pode demitir, a gente não, né, tem que fazer todo um trabalho. Eu digo, não, vamos ver, tu contratou, ele fez toda a parte da reabilitação na SIC, mas hoje ele é profissional da empresa. Então, a mesma tratativa do empregado que você tem na tua empresa, digamos, que não tenha uma deficiência aparente, vai ser com essa pessoa também que foi encaminhada pela SIC. Então, tem esse respeito ao profissional. A formação,
né, dessa pessoa. Então, as pessoas geralmente dentro da empresa, elas buscam uma formação, elas buscam uma qualificação e também o empoderamento e o protagonismo nesse seu trabalho, né? Nós temos, às vezes, alguns entraves dentro das empresas, porque eles acabam comparando, né? A pessoa, porque é cega, então todo cego vai ser da mesma forma, né? Então, a Elisana é cega e consegue fazer X coisas, então eu vou contratar outro cego que também vai conseguir fazer X coisas. E como a Kelly falou e o Fábio falou ontem, nós somos seres únicos e nós vamos até onde nós pudermos, até onde nós conseguimos, né? Então, não é porque eu, Elisana, consigo fazer Y, X e Z e ser cega que a Kelly, como cega, também vai fazer a mesma coisa. Eu sempre dou um exemplo, né, da minha própria experiência, porque eu tirei carteira, sou habilitada, tem toda a questão para dirigir, mas eu não dirijo, entendeu? Não sei o que é, mas não dirijo, né? Às vezes pego o carro assim muito raramente, mas isso é uma questão da Elisana, né? Não é por ter uma limitação física, não é por não saber, então, porque eu hoje ainda não caiu a ficha de eu sair do banco do carona e ir para o banco do motorista, né? Ousar fazer aquilo. Então, as pessoas são diferentes. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu andar dentro do profissionalismo também, dentro do ser profissional. Eu também gostaria de falar para a Kelly, até era para falar no início, sobre o artigo, Kelly. Eu recebi a notícia ainda há pouco aqui pelo WhatsApp que foi vetado, né? O decreto, na verdade, lá que você via falando sobre a educação, né? Estamos aqui também todos com a sensação de vitória, né? Muito feliz com essa questão desse decreto não ter sido sancionado. Então, estamos aí eufóricos. A Marcelene está viva, estava da Cilisana. Eu encontrei agora, no final eu ia comentar, porque eu acabei de receber também, minha coordenadora me mandou que já ia comentar. Isso, então foi, e aqui em Santa Catarina, assim, a gente viu, né, a Marcelene teve uma participação muito especial junto, né, à Assembleia na questão também do desenvolvimento de um documento para né, essa lei que veio, assim, né, para nos deixar paralisados, mas, enfim, conseguimos dar um retorno. Dentro da profissionalização, dentro do setor também profissional, nós tivemos várias leis, né, que foram sancionadas nessa pandemia, que foi a Lei 936, que deu uma pequena amenizada na questão do trabalho, né, das pessoas com deficiência, que podia ser feito remotamente, mas mesmo assim, nesse intermediário da 936, houve algumas demissões, né, porque as empresas acabaram também tendo seus, né, digamos assim, dificuldades pela questão da pandemia. Mas, em contrapartida, né, em 7 de julho, se não me falha, não, 7 de agosto, se não me falha a memória, veio a Lei 14.020, então, que dá a garantia da pessoa com deficiência não ser demitida sem justa causa. Então, temos essa lei que dá um certo, digamos, um certo apoio, né? Mas que também não exime, né, o trabalhador de suas atribuições remotamente, né? Que não, digamos que não, porque agora tem a lei, eu posso trabalhar remotamente, mas fazer as coisas, digamos, não tão adequadas como eu fazia antes. Eu acho que, na verdade, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? E fico à disposição. Eu gostaria de terminar a minha fala, né? Encerrar. Você tem mais 7 minutinhos que você quiser usar. Eu vou terminar depois, se tiver algumas questões, né? Sim. Vou fazer a leitura, então, de um fragmento, né? Alguns fragmentos de uma música que foi a Marcelene, né? Que sempre tocava no final passava essa música no final das apresentações dela e sempre me chamou a atenção. Claro, eu não vou falar a música toda, mas depois vocês podem escutar. Ela é uma música da Sara Bentes, é uma menina cega,
E o nome da música é Pra Quê? Certo? E aí os fragmentos que eu tirei dessa música são, abre aspas, se quiseres me entender, não precisa esforço a mudar demais. Assim como você e todo mundo, sou diferente de todo mundo. Quem não é diferente? Quem não tem dificuldades? Quem não é diferente, me diz. Quem não tem dificuldades, me diz. Eu agradeço muito por vocês escutarem, né, esse tempo e estou à disposição às perguntas, enfim, algumas indagações que vocês estejam aí à vontade. Muito obrigada. Quero agradecer ao Alexandre, né, a Michele, por me convidarem por esse espaço e estar falando dessa instituição, né, que, como a Kelly falou, que ela ama trabalhar com a educação especial. Eu tenho um zelo muito grande pela instituição que eu trabalho há 25 anos, que é a SIC, né? Cresci muito enquanto pessoa, em primeiro lugar, enquanto profissional dentro dessa área. Cresço muito com esses meus amigos, que hoje posso considerar amigos, né? Alexandre, Michele, que é minha filha adotiva, sempre aprendendo. Então, muito obrigada e obrigada aos meus colegas também da SIC que estão nos prestigiando hoje nessa noite. Obrigada a todos. Sensacional a fala da Elisana, hein, galera? Olha, muito bom as intervenções. E agora, deixa eu só programar o tempo, vou passar a palavra para a Grazi e mesmo esquema, 25 minutos e 7 minutos de tolerância, tá certo? E muito bem-vinda, Grazi, obrigado pela disponibilidade de ter aí se colocado nesse dia aí e agora a bola é tua. Boa noite a todos. Ai, agora que responsabilidade vir aqui depois de duas mulheres muito feras aí no discurso. Eu acho que eu vim muito mais para aprender do que para contribuir. Antes de eu começar minha fala, eu só vou me autodescrever bem rapidinho, bem breve. Então, eu sou mulher, jovem, branca, estou com cabelos trançados, sentada e atrás de mim tem uma parede cinza com um desenho de um personagem, o Sonic, pintado por acaso pela minha sobrinha. Então, vamos lá. Sobre o convite que o Alexandre me fez, desde já eu agradeço muito essa proposta, e para mim foi um desafio até. E o desafio que o Alexandre me deu quando me veio o convite foi trazer algumas contribuições em relação à tecnologia assistiva, porque nós nos conhecemos durante um trabalho em uma instituição, em Barretos, onde eu morava antes. Hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú. Há pouco tempo eu estou morando aqui. Então, por causa desse trabalho que nós desenvolvemos nesse espaço, ele achou pertinente trazer essas contribuições em relação à tecnologia assistiva. Grazi, acho que o seu áudio desligou. Vê se você consegue. Erro de conexão. Pessoal, pode ter acontecido algum erro de conexão. Eu vou pausar aqui o timer. E a gente vai colhendo as informações. Está tendo tempestade em várias regiões aqui do país. Santa Catarina. Uma pessoa com deficiência por causa dessa instituição. Então, eu meio que caí lá e foi um desafio da minha vida. E foi por causa desse desafio que os meus caminhos mudaram. Então, eu nunca havia pensado em trabalhar com a pessoa com deficiência, com educação, e foi por causa desse espaço que minha vida é um divisor de águas, literalmente. Então, depois disso, é que eu passei a me interessar pelo tema e que eu fui desenvolver pesquisa, que daí eu fiz a pós-graduação em neuropsicopedagogia, que eu comecei a pós de educação especial inclusiva. E hoje, aqui nessa nova empreitada da vida, nessa outra nova cidade, eu trabalho dentro de um projeto da saúde. Então, eu reforço ainda mais a importância da educação estar sempre relacionada a outros serviços públicos. Nós devemos entender que o ser humano é um indivíduo único, então a saúde atende esse indivíduo, a educação atende, a assistência social atende, então todos os serviços atendem a mesma pessoa. Então, hoje eu
eu atuo ainda mais na intersetorialidade, no trabalho multidisciplinar, e eu vou falar até um pouquinho sobre isso, porque falar em tecnologia assistiva é falar, né, nas relações que nós devemos ter com outros profissionais. A gente não desenvolve nada sozinho, então tudo que eu apresentar não é resultado de um trabalho único, mas foi o resultado de vários trabalhadores. Eu não vou citar o nome deles, porque talvez eu esqueceria de algum. Então, hoje, né, dentro da área da saúde, essa ideia se fortalece, e hoje também eu começo uma proposta de trabalho voltado ao trabalho clínico, individual. Então, eu já sigo esse caminho, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, hoje antigamente, alguns anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a minha faculdade em 2011, ainda era um assunto pouco comentado, mas hoje eu vejo que não. Hoje as pessoas escutam falar disso mais do que antes. Então, as pessoas já compreendem que a tecnologia assistiva vai ser o quê? Recursos e serviços que vão contribuir para proporcionar para a pessoa com deficiência, né? Autonomia, independência, para que ela consiga o quê? Garantir a qualidade de vida dela e a inclusão social, enfim. Então, hoje as pessoas compreendem a tecnologia assistiva. Ela compreende, então, esse conjunto de fatores que vão ajudar a pessoa com deficiência tendo autonomia. Mas quando a gente vai observar a prática disso, o que nós vemos é o quê? Dificuldade, principalmente na educação, que é a minha área de atuação, dificuldade das pessoas enxergarem a aplicação prática disso. Entendeu? Isso, por exemplo, vamos trabalhar, como a Elisana falou antes, com a pessoa com deficiência visual. Ela tem acesso ao leitor de tela, o DOSVox. Então, nós temos uma dificuldade, às vezes, da escola, que não conhece como que eu vou alfabetizar esse aluno utilizando o DOSVox. Entende? Como que eu vou no trabalho, como que eu vou pegar essa plataforma que eu utilizo lá, como ela comentou, do telemarketing, e usar o DOSVox. Então, o que eu vejo pelas minhas experiências é justamente isso. Existe uma dificuldade da aplicação prática dessa tecnologia. E também, o que eu vejo às vezes que acontece também na escola, em alguns momentos, alguns profissionais possuem dificuldade justamente de entender quando que eles vão usar essa tecnologia. E daí, eu gosto sempre de trazer a reflexão, a seguinte reflexão, que a tecnologia, ela vem para auxiliar. Então, quando a gente pensa que ela não vem para servir, assim, para facilitar o trabalho da pessoa, entende? Mas é para garantir que ela tenha autonomia para executar esse trabalho, na verdade. E quando a gente traz isso para dentro da educação, para dentro da aprendizagem, a gente pressupõe o quê? Que vamos utilizar esses recursos, esses materiais, para ajudar os nossos alunos a ter autonomia para promover as atividades. Então, não é facilitar o exercício. Então, às vezes o professor tem um aluno com deficiência intelectual, ele vai lá e passa uma atividade mais fácil para ele fazer. Não, não é deixar mais fácil, mas é organizar o material, o conteúdo, o recurso para garantir que esse aluno consiga executar a atividade proposta. Então, o que eu trouxe hoje, na verdade, são seis formas de a gente olhar um recurso de tecnologia assistiva, certo? Eu vou projetar agora, vou compartilhar uma apresentação em PowerPoint e vou fazer a descrição do que tiver de imagem e de vídeo, mas caso não fique claro, eu peço para vocês me alertem, me sinalizem para que eu possa estar melhorando a minha fala, certo? Então, o primeiro caso... Bom, quando eu vou pensar em tecnologia assistiva, quando a gente vai pensar nisso, eu gosto antes de fazer a seguinte reflexão. As duas palestrantes iniciais colocaram algo muito importante, que não importa a deficiência da pessoa. E realmente,
Quando a gente pensa em adaptação de material, em tecnologia, em quais recursos que nós vamos oferecer para que essa criança tenha acesso ao material, não importa a deficiência dela, mas importa as habilidades que nós queremos reforçar. Entende? Importa o objetivo que a gente quer trabalhar com aquilo. Entende? Por quê? Porque existem materiais que a gente pode desenvolver e nós podemos trabalhar com inúmeras crianças, não só com a criança com deficiência intelectual, mas também com a criança com dislexia ou a criança que está com uma dificuldade de aprendizagem. Então, eu vejo que o que é mais importante é o nosso objetivo, o que nós temos como objetivo de aprendizagem, o que nós queremos com aquele material, com aquela proposta. E agora, eu não consigo ver o chat, mas qualquer coisa vocês vão me sinalizando, certo? Então, eu vou projetar para vocês agora. Vou trabalhar com casos, então vou dar um esboço bem simples do caso para a gente estar pensando. Surgiu, né, para mim trabalhar uma criança que ela estava lá na fase de alfabetização, ela tinha algumas alterações de fala e a gente precisava trabalhar o quê? Desenvolver nela trabalhar a parte de fonemas e grafemas, ou seja, ela precisava aprender isso. E como que a gente podia fazer isso? Quais recursos, quais materiais que nós podemos oferecer para essa criança para ajudar ela a desenvolver essa habilidade? Então, nós oferecemos para ela a utilização de um software, que é o programa Participar 2. É um programa gratuito de uma universidade federal, eles desenvolveram. E é um programa bem legal, porque ele vai dar a articulação do fonema. Então, você vai ter na tela vários exercícios, e entre esses exercícios vai ser a letra, a grafia da letra demonstrada, e uma outra tela, uma outra imagem com a articulação vocal, como que é a articulação daquela letra. Eu vou pôr o vídeo, e qualquer coisa vocês me sinalizem. O que ela falou? E depois, o que tem do lado? Aperta na imagem do lado. O que é isso? Abacaxi. E do lado de abacaxi? Do outro lado, aquela folha verde. O que é isso? Então, vou descrever o vídeo. Então, o vídeo mostra uma criança, esse aluno, utilizando esse programa, o software Participar 2, e na tela é aquela descrição que eu falei. Você tem a imagem, a grafia da imagem, o desenho que representa aquela escrita, então tinha a palavra alface, o desenho do alface, e uma boca articulando essa palavra, que é para a gente justamente treinar a parte orofacial, entendeu? Para chegar nessa atividade, nesse exercício, foi todo um trabalho de pesquisa de material, de conversar com a fonoaudióloga, quais são os recursos que seriam mais adequados para estar desenvolvendo esse objetivo. Então, foi todo um trabalho de pesquisa, de conversa, de teste para ver o que é funcional ou não, para que a gente conseguisse chegar a um software, né, a um recurso que auxiliasse a gente a chegar no objetivo. Então, quando você olha para esse recurso, a criança, é como eu falei para você, eu não descrevi que ela tem uma deficiência, ela tem uma deficiência intelectual, mais alteração na fala, né? Mas o meu objetivo não é trabalhar a deficiência dela, mas é auxiliar essa criança aqui na aprendizagem dela. Eu quero que ela aprenda, eu quero que ela desenvolva a aprendizagem dela, eu quero que ela aprenda as letras, eu quero que ela aprenda a relação som e grafia. Então, como eu estava falando, eu sempre prezo, quando eu vou trabalhar com tecnologia assistiva, no objetivo, entendeu? Então, quando eu vou trabalhar com aluno, nós vamos primeiro ver o nosso objetivo, onde nós queremos chegar com essa criança, com esse adulto, com esse idoso, porque depois vocês vão ver uma infinidade de perfis aqui. O caso número 2 é um adolescente que eu queria trabalhar, que eu quis trabalhar um conceito diferente de comunicação alternativa,
Porque normalmente quando a gente vai falar de comunicação alternativa, está sempre associada ao quê? Ao autista, a comunicação não verbal. Só que eu vejo que a comunicação alternativa ela vai além disso. Eu acho que nós temos um recurso muito bacana que dá para utilizar não só com autistas, mas com outras crianças que necessitam de apoio visual para aprendizagem, criança, adulto. Então, aqui no caso, é uma adolescente. Aqui está uma atividade que ela desenvolveu. Essa adolescente, ela tem um bom uso do computador, ela é extremamente eficiente no computador. Entretanto, ela tinha muita dificuldade na parte de expressão verbal e construção de discurso. Então, meu objetivo qual que era? Trabalhar a construção de discurso. Ela precisa aprender o quê? A se comunicar. Ela precisa aprender a compreender ordens. Ela precisa aprender a dizer o que é de interesse dela. Essa adolescente, gente, ela tinha um domínio todo do computador, ela sabia abrir o documento do Word, ela sabia executar as atividades. O que ela não conseguia era organizar o pensamento dela para fazer isso. Então, qual que foi o trabalho? Foi um trabalho de auxiliar ela a desenvolver. Então, por meio da comunicação alternativa, por meio dos pictogramas da Arasaki, nós fomos trabalhando a cada aula, cada atendimento, instruções para ajudar ela a organizar esse pensamento, para ajudar ela a tornar essa habilidade que ela tinha de mexer numa computador em algo funcional, porque a única coisa que ela fazia no computador era assistir vídeos do YouTube. Mas nós transformamos essa habilidade que ela tinha em algo funcional. Então, ela pode não só assistir vídeos do YouTube, mas ela pode desempenhar um trabalho, fazer os trabalhos da escola, que ela não conseguia, ela tinha hipotonia, então ela não conseguia segurar a caneta. Então, ela poderia, talvez, ao invés de escrever a redação, digitar a redação no computador. Mas nós precisávamos o quê? Treinar essa habilidade. Tanto que nessa atividade, nós demos até a primeira instrução que nós demos para ela. Por quê? Porque ela ia no computador, a única coisa que ela queria fazer era ficar assistindo os vídeos. Então, a gente precisava dizer que ela não ia mais assistir os vídeos, ela ia fazer outras atividades, né? Outras ações. Quem construiu esse discurso foi ela. Nós só orientamos, olha, essa é a ordem, então você vai executar. Então, por meio de um trabalho sistêmico aqui, ela que construiu, tudo foi ela que escolheu as imagens, ela que organizou o discurso, nós apenas auxiliamos, nós apenas demos as ferramentas para ajudar ela, certo? Outro caso que eu queria trazer aqui quando a gente fala em tecnologia assistiva, as pessoas normalmente pensam que vai ser aqueles computadores mega funcionais, cheios de recursos, só que a tecnologia assistiva, ela é qualquer recurso e serviço que vai auxiliar aquela pessoa na desenvolver a qualidade de vida dela, para desenvolver as relações sociais. Então, qualquer recurso que vá ajudar. E, às vezes, não precisam ser recursos sofisticados. Eu quis trazer as experiências da ONG, porque eu acho que foi onde mais minha criatividade foi colocada à prova, né? Porque instituição, então a gente tinha algumas dificuldades a serem enfrentadas também em relação ao uso de materiais, né? Então, aqui nós construímos essa aluna, ela tinha muitas dificuldades motoras, mas ela tinha muito interesse em músicas e canções populares. E daí, meu objetivo, nesse momento, era trabalhar com ela a atenção e a coordenação dos movimentos visomotores. Por quê? Porque outros profissionais estavam trabalhando com ela a parte dela conseguir segurar o talher, dela conseguir manipular objetos. Essa coordenação motora fina, para quê? Para ela ter autonomia para se alimentar, para ela vestir a própria roupa, né? Então, o que eu pensei? Organizar um recurso pedagógico baseado no interesse dela, que foi algo que as meninas comentaram também antes, que é você partir do interesse dessa pessoa. Então, baseado no interesse dela, então ela gostava das canções populares, desenvolver um recurso, então, baseado nesse interesse, em que ela pudesse fazer esse movimento para a gente treinar esse movimento motor de subir e descer, que é o movimento do zíper, né? Para ela poder aprender a, no mínimo, colocar o casaco dela.
de uma forma que fosse divertida, legal, porque também, gente, ela não parava quieta. Então, o que nós fizemos? Esse recurso que eu vou apresentar para vocês no vídeo. Então, no vídeo, a aluna vai estar, o rosto dela não vai estar aparecendo. E daí, esse recurso, ele é feito de, como se fosse um papelão. Daí, nele, ele fazia a Dona Aranha. E daí, eu organizei com uma fita de cetim uma estratégia em que ela pudesse pegar uma aranha de EVA, subir e descer. Subiu pela parede. Sobe a Dona Aranha. Na parede. Isso, mais uma vez. E o que veio? Veio a chuva? Cadê a chuva forte? É essa? Então coloca aqui em cima na parede. E a chuva forte fez o que com a Dona Aranha? Fez ela descer, não foi? Veio a chuva forte e a derrubou. Derruba a Dona Aranha. Leva ela lá pra baixo. De novo. E a derrubou. Já passou a chuva. Então, esse recurso, só para falar novamente sobre ele, é feito de papelão. Para fazer a Dona Aranha que sobe e desce pela parede, eu usei EVA. Os outros recursos também EVA. Então, com um recurso bem simples, que praticamente eu não gastei nada, porque todos os materiais tinham na ONG, a gente trabalhou toda a parte de coordenação visomotora, a parte desse movimento, que vai ser importante para quê? Para que ela aprenda a fechar o zíper da blusa. Para quando ela ter frio, porque nesse momento ela ficava sempre sem blusa, e às vezes fazia frio e ela não conseguia nem pôr o próprio casaco. Então, esse era o objetivo, ela poder vestir a roupa dela e ter autonomia para poder pôr o zíper, né? Então, nós utilizamos um recurso lúdico, material concreto, para estar estimulando, desenvolvendo essa habilidade, né? Para que depois ela pudesse fazer as outras coisas com autonomia. Próximo caso que eu vou falar, já vai ser um caso de um aluno que ele não realiza um movimento de pinça, mas ele queria muito aprender a mexer no computador. É um senhor, o dele era mexer no computador, ele quer aprender a se relacionar. Só que além de não ter movimento de pinça, ele não tinha o controle manual. Então, a mão dele, ele não conseguia ficar com a mão paradinha para poder digitar as letras. E daí, o que nós fizemos? Também um trabalho de equipe. Nós fomos construindo vários materiais. Gente, até chegar no que eu vou apresentar para vocês, nós fizemos vários testes com ele. De adaptação de mouse de cabeça, alguns softwares para questão ocular, né, para tentar, com o movimento ocular, ele manipular, mas o que funcionou foi o mais simples de todos. Nós fizemos primeiro uma colmeia para o teclado. O que é a colmeia? Vai ser uma placa que a gente coloca em cima do teclado com vários furinhos em cima de cada letra, que é para justamente auxiliar essa pessoa que vai ter essa dificuldade motora a clicar nas letras corretas e não clicar em várias letras ao mesmo tempo sem necessidade. Então, nós criamos essa colmeia. Fizemos uma adaptação também para o teclado ficar mais elevado, então com um apoio de madeira, nós colocamos para o teclado ficar elevado. E fizemos um recurso com uma manopla de bicicleta e um parafuso para ele estar digitando as letras, para ele conseguir fazer, já que ele não conseguia fazer essa pinça, não conseguia fazer esse dedinho para teclar, com a manopla e o parafuso na ponta, nessa ponteira, ele conseguia então estar teclando as peças. Vocês vão ver que, assim, antes de trabalhar a parte de escrita, nesse vídeo ele vai estar fazendo um teste. Então, eu utilizo um programa, um jogo, que é o G-Comprix, que daí esse jogo ele poderia manipular o mouse de todas as formas possíveis, não precisa acertar, que daí não teria nenhum problema, a tela não ia sair, não ia ter nenhuma intercorrência com ele, né? Então, para executar, então, o uso do mouse, nós fizemos a alteração que também tem no Windows, que é de transformar o teclado numérico em cursor. Então, os números deixam de ser os números para ser as setas, né, de subir e descer.
Então, vocês vão ver o vídeo desse senhor agora. A mãozinha dele segurando a ponteira ali no teclado numérico, tentando utilizar o cursor, né? Usando as setas de subir, descer, direita e esquerda, certo? Isso, não tem problema. Agora, onde é que tá a bolinha azul? Um pouco pra baixo, não é? Então, qual que é a setinha que vai pra baixo? É essa daqui, né? Ai. Desculpa, gente, deu um probleminha aqui. Isso, não tem problema. Agora, onde é que tá a bolinha azul? Um pouco pra baixo, não é? Então, qual que é a setinha que vai pra baixo? É essa daqui, né? Isso. Mais um pouquinho, seu Henrique, antes de confirmar. Eu não sei se vocês repararam, mas ele parou de fazer exercício porque ele estava conversando com um amigo dele do lado, um outro senhor. Então, olha que legal, gente. Por meio de um recurso assim, para esse senhor, nós podemos oferecer para esse senhor o quê? Acesso, acessibilidade, ele poder ter outras relações, outros convívios sociais, né? Por meio do computador, acessar vídeos no YouTube, se distrair, poder fazer outras habilidades, né? O outro caso que eu queria trazer, lá nessa instituição nós também tínhamos um grupo, né, de deficientes visuais, e chegou o momento que eles estavam trabalhando algumas questões de conceitos de espaço. E daí uma das meninas apresentou uma dificuldade de compreensão desses conceitos. Então, em equipe, nós construímos também esse material. Nós construímos, então, placas e usamos, assim, materiais que tinham na ONG. Então, nós fizemos placas. Em cada placa, com recursos 3D que nós tínhamos disponível, nós fomos trabalhando esses conceitos. De dentro e fora, pequeno e grande, direita e esquerda. Então, pequeno e grande. Eu coloquei um círculo pequeno e no grande um círculo grande. Então, na placa, era uma placa individual. Daí, na parte superior da placa, nós colocamos a escrita do que era aquele conceito. Então, por exemplo, grande. Embaixo foi colocado o braille daquela palavra, né? A escrita em braille, grande. E na parte inferior, abaixo dessa descrição, nós colocamos um material concreto que fizesse referência a esse conceito. Então, depois disso, nós apresentávamos, né, esses conceitos para esse grupo, para garantir essa compreensão de espaço, né, de compreensão de conceitos que são importantes para a aprendizagem, para a vida deles, e para desenvolver outras habilidades. Então, por exemplo, se a gente queria trabalhar eles a autonomia para tomar água, então eles precisam entender o que é cheio, o que é vazio, eles precisavam ter essas compreensões. Nós queríamos trabalhar a autonomia para eles andarem na cidade sozinhos, então eles precisam entender o que é dentro, o que é fora, o que é direita e esquerda. Então, esse recurso, esse material concreto, não é de alta tecnologia, é uma baixa tecnologia, né? Com recursos que nós tínhamos disponíveis também, nós criamos, né, esse material para trabalhar esse objetivo, garantir essa compreensão das crianças. Por fim, eu queria trazer o caso de mais esse aluno, que para mim eu tenho um carinho muito grande por esse caso especificamente, porque esse aluno ele tinha um interesse enorme no uso de computador, ele gostava muito de mexer no computador, ele gostava da máquina, isso chamava muita atenção dele, mas ele não tinha uso funcional dessa máquina, ele não usava esse computador de uma forma funcional. Então, o que ele fazia? A única coisa que ele fazia no computador era pegar o mouse falso, ficar mexendo, assim, e assistindo vídeos, assim, sabe? E um dos vídeos que ele assistia era do software que depois ele aprendeu a manipular, que é o Coelho Sabido.
Então, meu objetivo com ele foi o quê? Condicionar o comportamento para o uso adequado, né, desse teclado e mouse. Para quê? Para que ele desenvolvesse outras habilidades por meio do computador. Então, ele podia aprender as letras pelo computador, ele podia aprender a ter outras habilidades por meio disso. Então, imagine, era um aluno que não manipulava o computador de maneira funcional, ele não mexia no mouse, ele não mexia no teclado, e se deixasse a CPU ligada perto dele, ele ficava apertando no botão até desligar. E agora eu vou colocar um vídeo, um dos últimos vídeos que eu gravei com ele, no computador. Eu vou passar o vídeo e depois eu descrevo, certo? É o C, isso. Depois a letra A, isso. E a gente vai fazer o S de sapo. Qual que é o S de sapo? O S. Você perdeu o S, Caio? Perdeu. O S fica ao lado da letra A. Isso. E depois o A novamente. Que palavra que a gente formou? Casa. Agora, vamos ver aqui, ó. Olha para a tela. Então, vou descrever bem rapidinho o vídeo. Então, o vídeo mostrou esse aluno. Ele está num teclado elevado, com as letras ampliadas. As letras estão em amarelo. Essas letras foram feitas com tinta relevo. E na tela, ele utiliza o programa DOSVox e um aumentador de tela do Windows. E ele digita, manipula o mouse e digita as palavras, as letras que eu fui soletrando e utiliza o computador com autonomia. Então, eu acho esse caso tem um carinho especial, porque realmente, de um menino que não usava o computador, ele passou a utilizar o computador, com algumas adaptações. Então, no mouse, eu tive que sinalizar qual era o botão da direita, para ele saber qual o botão que ele usava para clicar, né, os objetos. No teclado, nós tivemos que aumentar a tela, aumentar as letras, porque ele tinha uma baixa visão. E eu utilizava com ele o programa do DOSVox. Ele não era deficiente de baixa visão, mas eu penso que o DOSVox para ele foi muito funcional, porque é um programa linear, então apresentava as informações de uma forma linear, e o Windows era muita informação ao mesmo tempo, então o DOSVox ajudou ele a ter essa compreensão, né? E no fim de um processo aí de uns 2 anos, 3 para mais, nem lembro direito no momento, mas ele está aí, funcional, utilizando o computador para ser alfabetizado. Ele pode utilizar esse computador para construir palavras, para construir texto, ele pode ir até mais, né? À medida que fosse desenvolvendo o trabalho com ele, talvez ele alcançasse até outras habilidades, né? Mas com alguns recursos, pouquíssimos recursos, nós conseguimos, então, auxiliar esse aluno que já tinha interesse em informática a fazer o uso funcional do computador. Entendeu? E não só fazer o uso funcional, mas usar esse equipamento para garantir outras aprendizagens e garantir para ele abrir a oportunidade dele conquistar outras habilidades, né? E para mim é um caso que eu tenho muito carinho por causa disso, né? Nós conseguimos trabalhar com ele isso. Eu trouxe esses 6 casos mesmo, porque eu trouxe esses 6 casos para a gente só estar pensando um pouco em como utilizar recursos de formas diferentes, entende? De como nós podemos utilizar recursos que temos disponíveis. Tudo que eu mostrei aqui foram coisas que nós tínhamos disponíveis na ONG de forma gratuita, nada foi comprado, pago, e que eles podem ser utilizados para a gente desenvolver habilidades, para a gente fortalecer potencial de pessoas. Em todos os casos, eu não quis citar deficiências que eles tinham. Por quê? Porque meu objetivo não era tratar a deficiência, mas meu objetivo era desenvolver habilidades, desenvolver potencialidades, entende? Então, eu acho que a tecnologia assistiva, ela vem para isso, para auxiliar a pessoa com deficiência a
a justamente alcançar isso, a ampliar as suas habilidades funcionais. Para quê? Para que ela tenha independência, para que ela tenha qualidade de vida, para que ela seja incluída socialmente. Então, e onde entra nós como profissionais da educação nisso? Eu acho que nós entramos justamente no sentido de propor recursos e aprendizagens que vão garantir a conquista da autonomia desse aluno, entende? Independente da idade, da deficiência, da dificuldade, enfim. E eu acho que a reflexão final que eu queria deixar, eu acho que vem ao encontro do que já foi comentado pelas duas palestrantes iniciais, que é justamente sobre isso. Essa frase eu acho bem interessante do Carlos Drummond de Andrade, que ele vai falar que ninguém é igual a ninguém, todo mundo é um estranho e ímpar, né? Então, todos nós somos diferentes. E eu acho que nós, quando pensamos na educação inclusiva, eu acho que o nosso objetivo é pensar justamente isso. Propostas, recursos e materiais que vão promover a autonomia desse aluno, que vão... Eu acho que quando pensar a diferença para trazer a equidade, né? Eu acho que quando a gente pensa na dificuldade e na deficiência, não deve ser para dificultar o acesso dessa pessoa à autonomia dela, mas para ajudar ela a alcançar essa autonomia. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. E mais um convite. E espero ter contribuído com todos. Tanto quanto fico muito feliz, as duas falas iniciais foram muito lindas, e eu me sinto muito inspirada e ainda mais feliz de poder ter estado aqui hoje. E nós que sentimos muito gratos pela sua disponibilidade, disponibilidade de todos vocês. Tivemos um problema técnico, Grazi, então eu acredito que a sua audiodescrição caiu. Se o pessoal teve acesso a isso, porque pelo menos aqui eu perdi essa transmissão. E aí, retomando essa fala, nós também vamos fazer a audiodescrição aqui. Primeiramente, eu vou fazer a minha. Na verdade, eu estou de camisa preta, eu esqueci de perguntar para ela antes, é que eu tenho duas iguais, uma cinza e uma preta, com o mesmo tecido, o mesmo jeito, e eu esqueci de perguntar antes de vir para cá, correria. Estou de camisa preta, sentado, com o microfone na mão, de óculos escuros, sou de etnia negra. Na minha frente tem uma taça de água, sem água agora, que eu já bebi, uma jarra. Do meu lado direito, um notebook de cor vermelha. E a mesa que eu estou sentado tem uma toalha branca. Agora a Camila rapidamente vai fazer a tela. Ao fundo tem uma cortina de cor bege e o banner da empresa, que a Camila vai fazer a descrição junto com a descrição dela. Ligou o microfone? Opa, gente, desculpa. Atrás no banner está escrito MR, Treinamento e Desenvolvimento, com os nossos serviços, né, presenciais e online, atendimento psicológico, curso de braille, curso de artesanato, seminários e treinamentos corporativos. Como é que você está? Oi? O que você é? O pessoal está ouvindo você perguntar aqui, hein, colega? Eu sou branca, cabelo mais ou menos para baixo do ombro. Estou com uma blusa amarela de renda, uso óculos. Na minha frente está o notebook, que é o que eu estou usando, né? O microfone. Sentada também na mesma mesa. E acho que é só. Então é isso, galera. Qualquer coisa, a Elisana, que é especialista, também pode estar complementando. Pessoal, agora nós vamos abrir para as perguntas. Como eu disse anteriormente, deu uma queda na conexão e todos os chats anteriores a Grazi caíram. Então, se alguém tiver perguntas, podem direcionar. Nós temos exatamente 21 e 29. Então, nós temos aí 30 minutos para a gente estar conversando aí, tá certo? Então, vamos lá. A Camila agora assume essa parte junto com as nossas palestrantes.
Só gostaria de falar alguns comentários que a gente conseguiu pegar, desculpa, porque os comentários anteriores é o que o Alexandre falou, caiu a conexão, mas nos anteriores o que eu lembro, estava parabenizando, né, as palestrantes, e este de agora também. A Nájila está dizendo que trabalho lindo, show, parabéns pelo trabalho da Grazi. Diz que está apaixonada, que fantástico. A Mônica também diz que é fantástico o trabalho. Daniele diz que adorou a ideia, que vai adotar. Mário diz que o relato foi muito legal da Grazi, que eu realmente só consegui pegar a parte da Grazi, tá? Por conta desses problemas técnicos. Só um minutinho que eu acho que tem mais 2 mensagens. Deixa eu só abaixar aqui. Alexandre, a Rosane das Neves, ela relembrou hoje para vocês falarem do holofotes, né? Do holofotes. Coitado do holofote, a gente sempre esquece do coitado. Ele acho que se ele fosse um ser vivo, ele estaria se sentindo super rejeitado. Eu acabei de ver aqui, não esquece dos holofotes. Dos 2 lados, nosso, direito e esquerdo, nós temos dois sistemas de iluminação, holofotes, e para poder aí dar uma visualização legal para vocês. Pessoal, os palestrantes, a Elisana citou algumas falas também durante a palestra dela. Tem mais gente. E agora tem mais pessoas entrando, mas Kelly, Elisana, se vocês quiserem trazer algumas considerações que às vezes vocês lembram da hora que estava passando, a gente pede novamente desculpa por esse problema. Eu acho que foi sistêmico, porque parou tudo, mas graças a Deus a energia continuou. Tem uma pergunta no chat ali direcionada a mim, que é a questão sobre o nome da música. Isso. O nome da música é Pra Quê, da Sara Bentes. Pra Quê? Sara Bentes. É só colocar ali no Google que vocês vão... Já tem ali todo o trabalho da Sara. A Sara é uma menina cega, então ela dança, né, no instrumento lira, que é um círculo. Enfim, então é uma menina bem, assim, tem toda uma trajetória de artista, enfim. E eu vou fazer a descrição da Kelly, porque a Kelly não fez. Posso, Kelly? Pode, claro. Eu comecei muito nervosa aí. Então, a Kelly, ela é uma mulher branca, de pele clara, ela tem um cabelo curto, né, abaixo das orelhas, o cabelo dela é escuro, um castanho escuro. Ela está usando óculos de grau, ela usou brincos de pedras brancas, está com uma blusa preta, com umas penugens, né, uns pelos aqui no ombro, e é isso. Tem um sorriso muito bonito, e ao fundo dela é uma parede branca. Eu gostaria de comentar do Francisco, ele disse que o trabalho merece aplausos nos 4 cantos do mundo. A Rosana também está parabenizando a todos os palestrantes. Eu também gostaria, como a Camila falou sobre a instituição, né, que está recebendo, né, doações, nós também da SIC, né, nessa questão da pandemia, também estamos, né, recebendo doações, enfim. Então, quem quiser conhecer melhor a instituição, o que é a SIC, pode entrar no nosso site, né, www.acic.org.br. E também nos colocamos, né, estamos de porta aberta, quando puder, quiserem vir conhecer em Florianópolis a instituição, né, serão bem-vindos, né, é uma instituição, como eu falei, bastante grande, e, enfim, estamos aí à disposição para vocês conhecerem todo o nosso trabalho. Será um prazer. Aproveita, Alexandre, vir na casa da Michelle e já passa os dias na SIC. Claro, com certeza. Pessoal, eu gostaria de ressaltar, dentro da fala da Kelly, a Kelly falou, na verdade, os 3 palestrantes,
estão bem alinhados com o que o Fábio Deodato falou ontem sobre disrupção no processo educacional. Porque, assim, se nós observarmos todas as falas de vocês três, né, pontuaram muito bem essa questão da disrupção. Kelly, essa disrupção, pelo que você nos falou, ocorre com pacientes ou clientes. Eu prefiro o termo cliente mesmo dentro da psicologia, porque é um termo que dá mais autonomia, né? Porque paciente é passivo e cliente ele é ativo dentro da ação, não meramente uma nomenclatura comercial. Então, vale a pena você trazer para a gente como é que é a disrupção de uma pessoa que, às vezes, a vida inteira, por já ser adulta, ser colocado, vir à tona essa disrupção. Você observar, às vezes, uma pessoa com 20 e poucos anos, aí, que apresentava um quadro delicado e, de repente, esse quadro, com os seus atendimentos, começou a evoluir, que foi um dos exemplos que você trouxe, inclusive, dentro da sua fala. A joia, Alexandre. Essa disrupção dos aprendentes, a psicopedagogia, nós usamos o termo aprendente, né? E eu acho que é um termo muito feliz, né? Porque a gente sempre está em busca de aprender algo. Ele não é fácil, né? Então, quando os pais me procuram dentro desses atendimentos, então nós primeiro fazemos alimento dessas famílias, né? Então a gente precisa entender o que essa família está buscando, o que essa família está esperando. Então, eu costumo fazer sempre a orientação familiar primeiro. E depois eu ouço essa pessoa, porque a família muitas vezes tem uma demanda, mas a pessoa tem outra demanda, né? Então nós precisamos conciliar isso. Por muitas vezes é necessário que a gente busque auxílio da equipe multidisciplinar. Eu não trabalho sozinha, né? A grande maioria inicia o trabalho sozinho, mas depois a gente acaba tendo que encaminhar para uma terapeuta ocupacional ou para uma psicóloga para estar trabalhando em conjunto com a demanda daquela pessoa que ela apresenta. Então, é o fazer ouvir, é ouvir a família e ouvir a pessoa, porque muitas vezes a família quer que aprenda uma coisa, mas ele quer outra. Vou dar um exemplo assim muito claro que eu tenho no consultório hoje, né? É um jovem, 18 anos, com síndrome de Down, tá? Então, a mãe quer que ele aprenda matemática, antecessor, sucessor, e que ele tem uma dificuldade um pouco maior na matemática. Já é alfabetizado, né? Consegue ler, consegue escrever. Claro que são funções básicas, mas a matemática ainda é complicado. E, na verdade, ele quer uma namorada. Então, são coisas totalmente diferentes, né? E como que você trabalha com isso? Aliando, pedir auxílio de uma psicóloga, então pedir para que ela procurasse uma psicóloga, e aí eu faço contato com esse profissional, porque muitas vezes eles não conseguem dizer para a mãe, isso que você está trazendo, que você quer que eu aprenda, eu não quero. Eu quero ir para a academia malhar, né? A mãe, chegou um momento em que ele estava extremamente nervoso num atendimento, né? Eu sempre atendo, como eu trabalho no município durante o dia, então os meus atendimentos são sempre no final da tarde. E aquele dia ele estava extremamente nervoso, porque ele precisava ir a um determinado local com a mãe, porque a mãe achava que fazia bem para ele, que ele gostava, mas ele não tinha coragem de dizer para a mãe que aquilo trazia medo para ele, né? Então, fazer essa família se conversar, em sentar e ouvir, né? Essa mãe ouvir esse filho ouvir essa mãe, e aí a gente fazer junto esse trabalho, claro, sempre associando isso a outros profissionais, né? Então, aonde a psicopedagogia às vezes as pessoas chegam até o consultório, muitas vezes, confundindo a psicopedagogia com a psicologia. Existe um pouco dessa confusão. E a gente precisa deixar claro que os meus atendimentos são voltados para a aprendizagem. Então, eu tenho que trazer para ele, olha, a sua mãe quer que você aprenda algo que é para a sua vida. Então, ótimo, você quer uma namorada, mas para você sair com a namorada, você não precisa trabalhar, você não vai a uma sorveteria, a um cinema, você vai tirar uma nota e você não tem que saber o quanto a pessoa vai te devolver de troco. Então, a gente começa a fazer isso
situações cotidianas, são da vida diária. Então, trazer a aprendizagem da matemática, do português, para a vida diária, o quanto é importante, porque alguns, ou eles chegam sedentos em conhecer a escola e como é, muitos chegam, hoje mesmo eu atendi um caso em que ele tem horror à escola, a escola não é algo prazeroso para ele, né, porque por muitas vezes foi imposto algo de uma maneira que ele não consegue aprender, não foi colocado para ele da forma com que ele aprenda. Então vamos começar, e comecei pela matemática, e aí eu trouxe, aí a gente precisa ter essas sacadas, né? Então um adolescente com autismo, então o hiperfoco é planetas, então comecei através dos planetas ali, estabeleci um vínculo e hoje não usei planetas, a gente vai trabalhar matemática, e aí ele já, né, não, eu não quero. Mas o que eu fiz? Eu fiz como a Grazi trouxe o exemplo, usei a baixa tecnologia assistiva e trouxe, na verdade, um material que se trabalhava, mas no concreto. E aí, no final, ele falou assim, tá vendo? Eu não fiz matemática. Aí eu abri o livro e mostrei para ele o contrário do livro. Falei, tá vendo? Você fez todos os números de uma maneira diferente, montando peças, encaixando. Eu trabalhei esse raciocínio lógico, né? Então, a gente tem que ir desconstruindo isso, mas isso aos poucos, isso não acontece de uma hora para outra, 1, 2 meses, 3 meses de atendimento, isso demora um tempo para a gente. Primeiro, a gente precisa construir um vínculo, né? Então, primeiro de tudo é um vínculo, tanto com a família quanto com esse aprendente. E aí, a partir disso, a gente começa a desenvolver esse trabalho. Às vezes, frustrado, a gente tem algumas frustrações, né? Porque a gente propõe para a família que a família cumpra algumas metas em casa, e muitas vezes a família, às vezes, por desacreditar ou por sobreproteger, acaba não cumprindo essas metas, então a gente fica um pouco frustrado, mas a gente tem que insistir, né? Um trabalho de médio a longo prazo, mas ele acontece. Nossa, que legal, viu? Muito interessante. Tem uma pergunta para a Grazi? Pode falar, Camila. A Nájila está perguntando, caso queira entrar em contato com você para saber mais do seu trabalho, como pode te encontrar? Então, pode nas redes sociais, Goga Graziele Rocha, mas depois eu posso deixar também meu contato de e-mail, telefone, eu deixo também. Daí, quando eu tiver... Sim, eu vou colocar aqui então o arroba das redes sociais e o e-mail para vocês, pode ser? Aí pode mandar mensagem que sempre que eu tiver um tempinho eu respondo. Eu admito que de vez em quando eu dou uma sumida de todas essas tecnologias, mas eu respondo depois com muito carinho, viu? Isso é o que eu vou fazer domingo e segunda. Ninguém vai me ver, não vou relar a mão em computadores. Tem mais? Eu vou fazer uma consideração também para a questão da fala da Elisana, também foi muito pontual, principalmente quando ela traz de plataformas ou recursos tecnológicos que não se disponibilizam. Inclusive, pessoal, se tiver alguém de empresas aí que atuam nessa área assistindo a gente, a MR Treinamento e Desenvolvimento, por intermédio da Michelle, desenvolve esse tipo de consultoria para indicar para você o melhor que você pode estar fazendo para a acessibilidade a nível da deficiência visual, claro, específico da área que ela se especializou, e aí vocês podem entrar em contato, tá? A Camila vai colocar o nosso telefone no chat, e se vocês conhecerem alguma empresa que queira fazer consultoria, chama a gente, que nós estamos prontos para atuar nessa área e deixar seu aplicativo aí, o site da tua empresa, prontinho para um cego ter toda a autonomia possível para estar desenvolvendo, porque nós vamos passar tudo que você vai precisar de estar desenvolvendo para habilitar essas funções de forma eficaz, tá? E diante disso, Elisana, é uma coisa que vale a pena a gente começar a divulgar nas redes sociais. O que você fala sobre essas tecnologias e como a gente pode estar convencendo o mercado de que são clientes consumidores e que vão, ao mesmo tempo, trazer clientes, podem tirar clientes. Porque, às vezes, um deficiente frustrado com o atendimento
pode levar de 10 a 40 pessoas a retirar um serviço de uma dada empresa. Então, isso é uma coisa muito séria. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Alexandre, como tu falou, como vocês colocaram agora a questão do trabalho, eu fico muito feliz, né, que vocês tenham esse trabalho aí em Barretos, né, na pessoa da Michele. Eu sei dessa parte, né, de consultoria que ela vem fazendo agora, né, nesse tempo, e como tu falou, assim, eu faço esse trabalho na SIC, né, digamos, de conscientização, mas às vezes as tratativas com o pessoal do RH é uma, e aí quando chega no dono da empresa, ou na equipe que comanda a empresa, é que daí vem a questão de dizer, eu não vou fazer isso, porque eu vou contratar uma pessoa só. Só que hoje eu estou dando uma outra devolutiva. Não é nem a questão da empregabilidade, mas sim a questão do consumidor. Porque hoje nós temos as pessoas cegas que fazem, por exemplo, o Mercado Livre, né? É uma plataforma que toda pessoa cega tem uma aversão no Mercado Livre, porque ele não é acessível, né? Então, numa conversa, numa reunião que eu tive a semana passada com o pessoal do Mercado Livre, eu falei, vocês estão perdendo dinheiro porque tem consumidores. E tem pessoas que são capazes de fazer essa consultoria para melhorar a plataforma. Teve a questão de compras, né? Entendeu? Muitas empresas perdem de vender que a pessoa cega vai tentar comprar, não consegue, migra para outra empresa que ela consegue, né? Então, eu tenho feito esse trabalho, mas é como eu sempre falo, o protagonista dessa história é a pessoa com deficiência. Porque eu, Elisana, eu chego na empresa, tenho isso muito claro, assim. Quando eu chego na empresa, as pessoas dizem, mas tu tem 25 anos de ASIC. Tu conhece, e assim, eu tenho essa facilidade de conheço várias pessoas cegas. Então, Elisana, tu já conhece, então tu sabe do potencial. Eu digo, não, eu não conheço só a pessoa cega, eu conheço a pessoa, entendeu? Então, é diferente de você, Alexandre, a Michele, pessoa cega, estar dentro desse espaço e se mostrar, né? Então, eu acredito que vocês agora, você enquanto, né, dono da empresa, você tem que se colocar nesse espaço enquanto fazer esse ato que está dando essa consultoria. As empresas de telemarketing, assim, várias aqui, eu estou passando uma dificuldade tremenda com a CalCard, que a menina ela é baixa visão, e ela está com medo de ser demitida por essa questão da acessibilidade do programa. E aí é uma questão, às vezes, nem de leitor, é de como a Grazi falou, de uma adequação, que às vezes nem precisa um material, que as pessoas pensam, é material muito caro, mas às vezes até material que a gente tem em casa, como eu falei, dos nossos professores de elaboração conceitual, eles usaram a caixinha no começo, a professora pediu para os pais fazerem a cela braille com pratinhos, né, com o pires, então eram 3 pratinhos de um lado, 3 pratinhos do outro, e a criança ia colocando a colher, né, para fazer as letras ali do braille. Então, é algo que se tem em casa, e às vezes é algo que se tem na empresa, entendeu? E ninguém usa, e que pode ser feito adequação de elevar o teclado ou o próprio monitor, né, para a pessoa não ficar muito grudada ali na tela. Então, eu acredito que passa muito por isso também, sabe, Alexandre? Da pessoa se mostrar e também da pessoa, enquanto cega, ir em busca daquilo, não se paralisar mediante das negativas, né? Porque quando tu se paralisa diante do não, aí fica complicado o negócio, entendeu? Você enquanto pessoa cega, né? Porque às vezes a pessoa diz, vou te contratar para trabalhar no iFood. Eu não vou porque eu sei que o iFood não tem adequação, ou não vou no Mercado Livre porque não tem. Mas aí que é o momento de você entrar, entendeu? Porque você entrando no Mercado Livre enquanto pessoa cega, você vai ser o protagonista e vai conseguir mudar. E também tirar o individualismo, né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou entrar na empresa cego, vou sofrer bastante, e no final o outro cego vem e está tudo feito para ele. Não, você vai fazer para você. Naquele momento, tu está fazendo para ti, e claro, vão vir outros, vão, mas isso é uma consequência. E eu vejo que isso
graças a Deus agora, nesse novo mundo que nós estamos, não existe mais essas caixinhas, né? Porque antes era mais aberrativa a questão das deficiências, né? Era o cego, era o surdo, era o cadeirante, né? O deficiente físico, era tudo em bloquinho, né? Não se via essa mistura. E hoje eu já vejo que a deficiência, né? Não importa, por exemplo, eu empreguei uma pessoa cega, mas chega lá um cadeirante, tem as dificuldades, às vezes eles chamam, não, vamos tentar junto com ele também ver o que precisa, o que pode ser feito, né? Então, isso é bastante gratificante nessa área, sim. E eu sempre digo, né? Eu tenho a caminhada ciência visual, trabalhei com um tempo com o intelectual, depois trabalhei com o deficiente auditivo, né? Com o surdo, né? E depois eu tive um filho com deficiência física, então eu passei por todos os estágios, né? Então, é algo assim que é uma caminhada bem vasta dentro da questão da deficiência, mas o conhecer também a pessoa, como nós três falamos, né? Dentro disso tem a pessoa, porque às vezes, como eu falei lá da questão do profissional, tem toda uma questão também de eu enquanto pessoa, como a Kelly falou anteriormente, a mãe que é a matemática. E aí, quando ela começou a falar, eu comecei a me espichar, porque eu tinha isso, né? Quando meu filho entrou para o ensino fundamental, eu queria que ele estudasse. Eu queria que ele se formasse. Eu digo, meu Deus, eu já tenho uma deficiência, vamos lá. E meu filho, a coisa que ele menos queria estudar. Ele queria ir para o esporte, ele queria fazer esporte. Até cair a minha ficha e ver que realmente o Isaac, para além da deficiência física dele, ele é um menino e que quer ser esportista, né? Então, hoje, com 15 anos, ele já estava viajando para São Paulo, fazendo as competições dele, e hoje, devido à pandemia, está aí meio parado, sim, de competição, mas hoje ele é o melhor do Brasil, né, no medley. E é uma coisa que ele está gostando e que ele está... Então, é algo assim que, às vezes, nós queremos algo que é diferente do que o outro quer. E enquanto educadores, como a Grazi falou, também temos que ter essa concepção, que às vezes, enquanto professor, enquanto educador, ou enquanto mediador, enquanto psicólogo, enfim, as N's, a gente quer algo que as pessoas não querem, né? E saber respeitar isso, né? O respeito a cada dia. Muito importante. Tem algum comentário, Camila? Temos a Maria Joana, disse um trabalho louvável feito por esses profissionais e está parabenizando pela partilha e pelo evento. São profissionais realmente de gabarito. E ontem eu até trouxe a consideração falando que, por exemplo, conheci a Elisana faz um mês, mais ou menos, quando eu fui fazer o programa de rádio com ela. A Grazi e a Kelly, que nós somos amigos mais de longa data, mas conversar mesmo sobre as abordagens, a forma de atendimento e tudo mais, com a Kelly eu não tinha tido tanta oportunidade de sentar com ela há uns 2 meses para cá que eu tenho feito isso. E o mais interessante, quando eu falo de inconsciente coletivo, que o Jung traz o conceito, é essa fala, né? Eu entendo hoje que isso é inconsciente coletivo. 3, 4 pessoas, na verdade 5 e 6, somando a Camila e o Geraldo, né, que teve que se ausentar, tem a mesma fala, tem a mesma forma de falar. Deficiente é pessoa com deficiência. Infelizmente, pessoal, nosso tempo está se esgotando, a sala fecha automaticamente, mas assim, foi muito bom estar com vocês essa noite. Tem mais alguma consideração, alguma questão que alguém quer trazer? Não, aqui no chat não tem nada. De vocês profissionais, vocês querem deixar só o meu tempo aqui? Já é 9h53. Tá, a gente tem 7 minutinhos para a sala fechar. Vocês querem trazer alguma consideração? É só agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Elisana, de saber que ela é aqui de pertinho, gente, de Florianópolis. Eu ainda estou conhecendo a região. E daí, quem sabe, quando as coisas se vão... eu posso ir fazer uma visita. Com certeza, Grazi. Pode vir. Com certeza.
Pode vir, estamos aqui de portas abertas. Não só a SIC, mas também pode vir na minha casa, sem problema nenhum. Recebo com o maior carinho. Pode vir para conhecer todo o nosso trabalho. Bacana. Então, eu fico feliz por esse tipo de coisa, pela oportunidade de conhecer pessoas e a gente poder trocar. E eu aprendi muito, então eu sou muito grata, não só pela minha participação, mas pelo poder ter ouvido tanto você quanto a Kelly, que são pessoas que eu admiro, assim, profundamente. E eu saio daqui muito feliz. Espero que os participantes também possam sair com esse mesmo sentimento. Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. Elisana, foi um prazer te conhecer, né? Não conhecia, a Grazi a gente já conhece, morro de saudades da Grazi, as ideias dela, mas foi um prazer e me coloco à disposição para trocas, né? E as dúvidas, se alguém tiver. E Barretos também, querendo visitar Barretos, as portas da minha casa aqui estão abertas, então pode vir. Faço. E Grazi, querendo fazer uma visita, pode ficar por aqui também, tá? Estamos morrendo de saudade. E gratidão às pessoas que nos acompanharam, e espero ter contribuído um pouquinho, né, para todo mundo. Muito obrigada.